Fala, palmeirenses! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais vídeo do canal. Me chamo Dayan, sempre procurando trazer notícias e informações para deixar você aí sempre bem informado, atualizado com o que acontece com o nosso Verdão, e ainda mais depois de ontem, né? Que vitória do Palmeiras, cara. Invicto na Libertadores, com a vaga nas oitavas garantida. E Palmeiras não mais perde a primeira posição, porque o Bolívar perdeu ontem para o Sporting Cristal. Então o Palmeiras poderia até perder os dois jogos que continuaria em primeiro do grupo. O primeiro a se classificar para a próxima fase da Libertadores. E outra coisa, hein? Invicto. E olha, líder do Campeonato Brasileiro. Quando nós criticávamos o Palmeiras no início da temporada, no começo, e com razão também, que o time não estava bem, mas hoje temos que elogiar o trabalho de Abel Ferreira e o quanto os jogadores começaram a evoluir, começaram a desempenhar um futebol muito melhor, muito mais bem vistoso. Olha para Giai, o quanto foi criticado e agora deu a volta por cima. Abel confiando no trabalho porque está lá dentro do dia a dia, né, dos treinos, sabe a qualidade de cada jogador que ele tem e sabe que muitas vezes no treino o jogador consegue dar mais do que no próprio jogo devido à pressão que há, né, num jogador de futebol em alto nível, né, ainda mais jogando num time gigantesco como é o Palmeiras. E o Palmeiras em Libertadores é um colosso, hein? Que impressionante o Palmeiras em Libertadores. Deixa eu falar para você um dado aqui. Se o Palmeiras vencer os próximos dois jogos, preste atenção, da Libertadores, que é o Bolívar, e depois o Sporting Cristal, Palmeiras vai chegar a 142 vitórias em Libertadores. E vai se igualar ao Corinthians, ao número de jogos do Corinthians em Libertadores. Corinthians apenas jogou 142 partidas em Libertadores e o Palmeiras vai se igualar esse número, mas com vitórias. É um colosso, é gigantesco o que o Palmeiras está alcançando na Libertadores, as marcas que o Palmeiras está quebrando aí em Libertadores. E ver o Abel falando ontem de Vitor Roque deu a entender muito a cara desse time, né? Um time resiliente, um time cascudo, um time que não se entrega, um time que luta até o último minuto do jogo. Então, você palmeirense, eu falo para mim também, vamos esperar acabar o jogo para criticar o Verdão, porque Palmeiras até os 90 minutos ali de jogo vai estar sempre buscando o resultado. E foi o que aconteceu ontem, né? Eu falei no vídeo pós-jogo ontem, Vitor Roque perdeu aquele gol, semelhante ao gol que a Arrascaeta perdeu pelo Flamengo também, que a gente não vê quase ninguém falando, quase ninguém postando a mídia, só dando pancada ali no Vitor Roque, não poderia ter perdido aquele gol, e Abel mostrando, falando na coletiva da resiliência de Vitor Roque, que Palmeiras exala isso também. Ele foi até o fim, deu a volta por cima e falou, não foi a mim, mas foi Deus. E realmente, um cara que tem a habilidade, que tem o talento, não perde isso de um dia para o outro. Muitos comentaristas comentando, essa foi boa, né? Comentarista comentando, falando que o investimento que o Palmeiras teve no Vitor Roque, ele não demonstrou isso, que ele não valia isso. Cara, o jogador profissional, ele precisa primeiramente, ele precisa estar bem psicologicamente, motivado, acertando os passes, as jogadas, e isso faz com que ele desempenhe um futebol melhor. O caso do Vitor Roque foi isso ontem, ele perdeu aquele gol, um gol muito fácil de fazer, vamos dizer assim, mas na prática não é fácil. O gramado também influencia nisso, não tira também, não menospreza a situação que foi, mas porque o fato de ele ter perdido aquele gol torna ele pior do que os outros? Não. Devemos acreditar no jogador e foi isso que a Abel Ferreira fez. Acreditou até o fim e ele deu a volta por cima, decretando a vitória do Palmeiras, que ainda teve alguns atos racistas lá no final. A Abel Ferreira nem levou o Luigi devido a isso. Vencemos o Cerro Porteño, o Palmeiras está com 12 pontos. Aí tem Sporting Cristal com 4 pontos. E também o Cerro com 4 e o Bolívar com apenas 1 ponto. Quem diria, né? O Bolívar achei que classificaria em segundo. Não se sabe ainda, que tem mais 2 rodadas. Vamos ver o desfecho disso aí. Mas eu queria ver de você a sua opinião também sobre aquele lance de Vitor Roque, sobre o jogo de ontem. E eu queria falar também sobre Giai. Abel deixou bem claro na coletiva que o técnico da Argentina não passe despercebido pelo técnico da Argentina. O quanto esse jogador está evoluindo no Palmeiras. E ele falou também
que a imprensa, né, fica ali agora massageando o ego, elogiando e tudo. É bom ter pé no chão. É bom ter pé no chão, é bom manter a cabeça concentrada ali. Da mesma forma que não deixar se abalar por críticas externas, também não deixar se influenciar por esse favoritismo, por não sei o que e tal coisa que vai vir da mídia, que a Abel já conhece muito bem sobre tudo isso aí. Hoje encontrei um palmeirense, ele falou para mim bem assim: ô Dayan, como o Palmeiras perdeu aquela final para o Corinthians? Como? Jogando o Palmeiras com o elenco que tem. E um Corinthians espedaçado aí, foi campeão paulista, da forma que foi, segurando o placar ali na Neoquímica, e aí veio para a Sul-Americana, apertou o botão, opa, cancelado, não, acesso negado, falando espanhol, já vence o Corinthians, porque nós não tinha mais estrangeiro no elenco. É uma resenha à parte, mas o Palmeiras, eu vejo que está criando muita forma, muito corpo ali, e eu vejo que o Palmeiras pode evoluir mais ainda até chegar no Mundial de Clubes, pode se tornar uma potência maior ainda, com maior entrosamento. Você viu muito bem algumas postagens, não sei se você viu, mas Bruno Rodrigues está recuperando de lesão, logo estará de volta. E ontem no treino do Palmeiras ele fez um gol, ontem não, essa semana no treino do Palmeiras ele fez o gol e todo o elenco veio para cumprimentá-lo, para parabenizá-lo, na hora que ele estava correndo na esteira ali, fazendo o exercício dele, e os outros incentivando, aplaudindo, e é essa união que caracteriza o Palmeiras hoje, sabe? Essa parte de coletivo, a união e o elenco unido. Não só igual a Abel fala, não é só um jogador que é o diferencial do time, um craque ali, não, mas o coletivo. Quem estava filmando ali, a equipe de marketing do Palmeiras, filmando ali o filmmaker do Palmeiras, falou assim para Paulinho: Paulinho, mais uma assistência e tal. Ele falou assim: não, o importante é a classificação, Não trazendo para ele ali, sabe, os holofotes, mas falando no geral, no grupo. O importante é o grupo estar unido, e eu gostei demais de ver isso daí. Isso é marcante também. No intervalo, a Abel não quis falar, mas os jogadores apoiaram o Vitor Roque ali, dando aquele incentivo. Quem mais queria fazer aquele gol do que Vitor Roque? Quem mais? Foi a pergunta que a Abel Ferreira fez e nos faz refletir também e não querer estragar a carreira de um jogador por causa de um gol perdido. Ainda bem que ele se redimiu, porque talvez eu não conseguisse fazer esse gol no final, como seria o dia dele hoje, a semana de treino, né? Então ele ganha mais confiança com esse gol marcado. Eu quero ver a sua opinião, tá bom, palmeirense? O que você está achando desse Palmeiras de Abel Ferreira? D'Alessandro, postei um vídeo aqui, né? Enchendo de elogios o time de Abel, a forma de Abel jogar, a marcação, a zaga do Palmeiras, Gustavo Gomes. Eu quero trazer um vídeo ainda falando da carta da esposa de Gustavo Gomes para ele, com o pessoal do... Esqueci o nome aqui, vou deixar até a descrição aqui embaixo. É melhor eu vou deixar a descrição aqui do vídeo deles, eles lendo na íntegra a carta da esposa de Gomes, falando o quanto ele é apaixonado pelo Palmeiras, o quanto ele se dedica pelo Palmeiras, a concentração e tal. É muito interessante, eu queria abordar isso também em um outro vídeo. Qualquer outra informação trago para você. Avante palestra! E até mais, palmeirense. Grande abraço.